A formação do hebraico. As primeiras formações escritas são o pré-sinaítico, que são datadas do século XIX a.C. Composta de desenhos, esta escrita foi o fundamento das escritas modernas. Surgiu o ugarítico, possivelmente no século XV a.C., baseado no sistema cuneiforme. Seguindo-se o pré-sinaítico, surge o pré-cananita, século XIV a.C., e, o mais importante, o feniciano, no século XII a.C. Tal escrita foi fundamental pelo seu sistema fonético. E assim formou-se no século X a.C. o hebraico paleolítico, quase igual ao fenício. Com isso, no século VIII a.C. aparece o aramaico e somente no século III a.C. forma-se o hebraico quadrado. O pré-sinaítico, conhecido também como pré-cananeu, foi o primeiro alfabeto consonantal conhecido da região semita, com datação de 1900 anos a.C. A formação é baseada em que se escolheu hieroglifos egípcios e usaram a primeira consoante do nome do objeto que representa o desenho hieroglifo, chamado princípio acrofônico. Por exemplo, como a palavra casa em semítico começa com a letra B. Então, o pré-sinaítico utiliza o desenho de casa para iniciar com a consoante B. O pré-sinaítico espalhou para a região de Canaã e daí surgiu a ideia do pré-cananeu. A escrita fenícia foi a descendente imediata do pré-sinaítico. Sua maior mudança é a maior linearidade da letra, facilitando a escrita. A escrita fenícia é um tronco principal do alfabeto das línguas modernas, no qual o árabe, o hebraico, o latim e o grego descendem da escrita fenícia. Tal escrita tem sua datação inicial marcada em meados do século XI a.C. Enquanto muitos associam o hebraico com as letras com curvas adornadas e fluorescentes curvas, a origem está no hebraico paleolítico, evidenciado pelo calendário de Geser por volta do século X a.C., que registravam as atividades agrícolas durante o ano. O sistema gráfico é muito semelhante aos fenícios e segue o mesmo esquema consonantal da escrita fenícia. Durante o cativeiro na Babilônia, no século VI a.C., os hebreus começaram a usar o aramaico e usavam o hebraico paleolítico como escrita religiosa. Por isso, o nome de Deus escrito em hebraico paleolítico é considerado sagrado. O hebraico paleolítico deixou de ser usado por volta do século I d.C. O samaritano é derivado do hebraico paleolítico. A língua aramaica era a língua comercial do Antigo Oriente Médio, iniciado na Síria no período do século X a 6 a.C. Tornou-se difundido até a Índia. Escrita derivada dos fenícios, a sua evolução marcante é a possibilidade de indicar certas vogais, o que não acontecia nos alfabetos anteriores. O aramaico florido possui muitas variantes, entre elas o chamado escrito hebraico. Enquanto o hebraico paleolítico deriva diretamente do fenício, o hebraico comumente chamado de judaico evoluiu do aramaico, que surgiu na Síria. Portanto, a melhor característica da pronúncia da escritura antiga está ligada ao hebraico paleolítico e não ao judaico descendido do aramaico, e por isso muitos escritores gregos antigos escreviam alguns termos em hebraico paleolítico. Outra vertente do aramaico florido é a escrita árabe e o Talmud. O aramaico é fontes do siríaco. O aramaico é um eixo de ligação para grande parte das culturas asiáticas. Com o decorrer dos anos, os judeus escrevendo em aramaico, por sua fórmula de escrita, começaram a ser chamados de escritos quadrados, iniciado pelo século III a.C., e duplicaram também algumas formas gráficas, como K, M, P e S. A segunda forma é usada somente quando a letra aparece no final de uma palavra. Como o hebraico paleolítico não possui alguns sons da língua hebraica, palavras não usadas podem ter seu fonema duvidoso. Tais são as que utilizam B e V, outras P ou F e outras com K ou X.
E com a evolução criou-se as pontuações para a representação das vogais na escrita judaica.